Queridos amigos e irmãos em Cristo, eu queria que você agora curvasse a sua fronte para nós termos uma prece ao nosso Deus. Em reverência, vamos buscar a Deus. Deus eterno, quantas bênçãos nós temos recebido de Tuas mãos. Não foi em vão que Jesus Cristo morreu por nós. Não foi em vão que o Espírito foi derramado sobre a Sua igreja. Não foi em vão, Senhor, que cada um de nós, pecadores, estivéssemos aqui nesta manhã. Não foi em vão que Tu fundaste a Tua igreja, Senhor. Tu tens um propósito grandioso para com ela. Nós suplicamos, Senhor, que na atmosfera desse culto, o Teu Espírito possa atuar de maneira poderosa no coração de cada adorador. E que nessa hora nós possamos ouvir a Tua voz, somente a Tua voz. Que todo ruído cesse, porque nós desejamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Fala, portanto, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Uma das mais famosas lendas da literatura grega apresenta a história de um soldado que era muito valente e corajoso. O seu nome consta na galeria dos guerreiros mais vitoriosos de sua pátria. Ele colecionou dezenas de vitórias em batalhas contra temíveis exércitos. Foram intimidado inúmeras vezes, mas sempre se saiu vitorioso. De fato, esse soldado não podia ser derrotado. Foi o personagem principal em uma das mais famosas batalhas gregas, a Guerra de Troia. Nos primeiros 9 anos dessa guerra, ele conquistou 12 cidades, destruiu milhares de guerreiros e foi tratado como um campeão. Mas uma intrigante pergunta é formulada pelos leitores. Qual era o segredo de seu heroísmo? A chave para o seu heroísmo estava num segredo guardado desde sua infância. Conta a lenda de que quando ele era apenas um bebê, profetas da mitologia grega afirmaram que ele seria um super-homem e que exerceria grande poder e importância em sua terra. Assim, sua mãe Tétis levou até o rio Éstige e o imergiu primeiramente a sua cabeça e depois as demais partes do seu corpo. E desta forma, cada membro que tocou as águas daquele rio se tornou invencível. E assim, Aquiles viveu uma vida de campeão. Porém, Aquiles foi invencível até o dia em que ele encontrou o seu grande rival. Um rival que veio na forma de uma flecha envenenada, que atingiu o seu ponto mais frágil. De fato, o único ponto que não fora banhado por sua mãe nas águas do rio Éstige, o seu calcanhar. Local pelo qual ela segurou o seu filho para imergi-lo nas águas daquele rio. Na verdade, Aquiles não era um soldado invencível. Ele apenas não sabia qual era o seu ponto mais frágil. Essa lenda encerra algumas importantes lições para a nossa vida cristã. Nós fomos criados pelas mãos de Deus, fomos criados perfeitos, mas caímos em pecado. E a nossa natureza humana, o nosso eu, é o nosso grande calcanhar de Aquiles.
E por isso, nunca podemos vencê-los por nossas próprias forças. Nossos esforços que visam contribuir para a nossa salvação não são apenas ineficientes, mas sobretudo contraprodutivos. Precisamos de um Salvador que esteja acima de nós. E Deus nos providenciou apenas um. O seu nome é Jesus Cristo. Nesta manhã, queridos, desejo refletir com vocês sobre alguns aspectos que revelam o processo de nossa salvação. E eu quero chamar a sua atenção, pedindo que você tome a sua Bíblia agora e abra a sua Bíblia no primeiro livro das Escrituras, no capítulo 25 do livro de Gênesis. Capítulo 25, para abrirmos esta mensagem intitulada O Ponto Mais Frágil. Vamos à palavra de Deus e vamos deixar Deus falar para nós nesta manhã de sábado. Abram todos vocês, todos que tenham a palavra, abram a palavra nesse momento para sermos abençoados por ela. A palavra de Deus nos diz, em Gênesis 25, versículo 21, Gênesis 25 e o verso 21 ao 26 diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Verso 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhes chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Que gravidez incomum! 2 crianças lutando dentro da barriga de sua mãe. Após 20 anos de esterilidade, Rebeca finalmente daria à luz a 2 gêmeos guerreiros. E então ela pergunta: o que está se passando comigo? Qual era o plano de Deus? Nada era mais importante para uma mulher israelita do que dar à luz a uma criança, especialmente um menino. E aqui Rebeca dá à luz a 2 meninos. Após o nascimento dos gêmeos, a luta entre ambos continua. O segundo menino nasce segurando o calcanhar do primeiro. Era como que se o segundo tentasse colocar o primeiro de volta na barriga da mãe, para que ele pudesse nascer em primeiro lugar. E seus pais lhe chamaram de Jacó, que significa o agarrador de calcanhar ou enganador. E Esaú significa peludo. Esse relato nos apresenta um dos mais complexos personagens da Bíblia. Jacó se torna um dos mais intrigantes personagens das Escrituras Sagradas. O seu nascimento e nome refletem a experiência de sua própria vida. Inferior ao seu irmão em idade e talento, mas sempre obtendo vantagem por meio de sua astúcia e esperteza. Jacó é o tipo de pessoa
que faria qualquer coisa para conseguir os seus desejos, não importando o risco que deveria correr, nem mesmo o preço que deveria pagar. Jacó sempre esteve envolvido em alguma intriga ao tentar manter o seu prestígio e o seu respeito. Mas mesmo não sendo o primogênito, ele é o filho da promessa, o escolhido de Deus. Em sua mente, no entanto, ele acreditava que a promessa relativa a si mesmo não se cumpriria enquanto Esaú retivesse os direitos como primogênito. E assim, ele procurava constantemente descobrir um meio pelo qual ele pudesse conseguir a bênção de Deus. Dessa forma, amigos, Jacó iniciou sua carreira de enganos. Primeiramente, ele enganou o seu irmão Esaú quanto ao seu direito de primogenitura. A seguir, ele enganou o seu pai, que já não podendo mais enxergar, lhe concede a bênção da primogenitura. Sempre enganando e sendo enganado, Jacó passou a vida como um aventureiro, sempre brincando com a verdade. Sempre brincando com a verdade. Mas um aspecto notável nessa história é que Deus não o abandonou. Dessa maneira, em sua infinita graça e misericórdia, Deus lhe concedeu uma nova chance. Uma chance de salvação. Assim como Jacó nascera no 60º ano de seu pai Isaque, Jacó também renasceu espiritualmente no 60º ano de sua própria vida. Aqui está um homem nas Escrituras que nós podemos descrever o dia de sua própria reconversão. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 32. Abra sua Bíblia em Gênesis 32, versos 22 até o verso 24. Gênesis 32, 22 a 24. E a palavra de Deus nos diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar também tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Esse é o dia da reconversão. A noite mais longa da sua existência, a prova de fogo de sua vida. Jacó recebera notícias de que seu irmão Esaú e 400 homens guerreiros estavam a caminho para matá-lo. E pela primeira vez na vida, Jacó não tem nenhuma alternativa ou solução para o problema. Jacó não tem nenhum artifício para resolver a situação. Em desespero e sem saber o que fazer, em meio àquela situação, ele divide sua família em 2 grupos e os envia em direções opostas, esperando que, se o exército de Esaú os atacasse, pelo menos um grupo sobreviveria. Naquele momento, sozinho, no escuro, no fundo do poço da sua vida, Jacó toma a decisão mais importante da sua existência. Ele decide passar a noite orando a Deus. De acordo com Patriarcas e Profetas, página 135, Jacó decidiu passar a noite orando a Deus. E sabem por que Jacó decidiu orar, meus amigos? De acordo com os testemunhos, as maiores vitórias de um cristão não são ganhas pelo talento ou pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens, mas são as vitórias ganhas na sala da audiência com Deus. Quando uma fé cheia de ardor e agonia
lança a mão do braço forte e poderoso da oração com Deus. Amém? E ali, queridos, no vale do rio Jaboque, Jacó se assentou sozinho no escuro, esperando para saber qual seria o seu destino, qual seria a sua sorte. No entanto, é interessante observar que enquanto Jacó andava como um andarilho, desprotegido, fugitivo, a Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 28, de que alguns anos atrás, antes dele ter essa experiência com o anjo no capítulo 32, Deus apareceu a Jacó em uma visão. Anjos subiam e desciam por meio de uma escada. Todos conhecemos esta belíssima visão, uma extraordinária visão. A escada apresentada por Deus naquela visão simbolizava a pessoa de Jesus Cristo, o Messias prometido. Mas é interessante notar, amigos, irmãos em Cristo, de que naquela noite Jacó fez um voto com Deus. Mas notem, Jacó fez um voto com Deus, mas ele ainda não havia passado pela experiência da genuína conversão. De fato, ele continuava a viver uma vida de autossuficiência, usando suas próprias mãos para obter os seus desejos. Ele tinha algo a aprender ainda quanto ao processo da salvação. De fato, Jacó não tinha uma visão clara quanto à gravidade e à ruína que o pecado estava exercendo em sua própria vida. O pecado destrói, o pecado corrói, o pecado degrada, o pecado degenera, o pecado mata. É isso que o pecado faz conosco, quando nós cedemos à nossa natureza e tentamos controlá-la com nossas próprias forças. Jacó perdeu a noção quanto à força do pecado em sua vida. E até aquele instante, ele não demonstrara uma disposição para abandonar todos os seus erros, suas falhas, seus enganos, a fim de receber a bênção e o perdão de Deus. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, muitas vezes, como cristãos, agimos como Jacó e perdemos a visão de como o pecado é enganoso e suicida. Anestesiados pelo veneno que a antiga serpente Satanás tem injetado em nosso calcanhar desde a criação do mundo e após a queda do pecado, quase 6.000 anos, injetando o veneno do pecado em nossa natureza humana. Nós perdemos a noção, perdemos o controle, o domínio de nossa vontade. E assim, passamos a enxergar o mundo sob o prisma de nossa própria ótica e percepção. Verdades da revelação divina são distorcidas, relativizadas e adaptadas segundo a nossa própria percepção. O eu passa a exercer o comando da nossa existência. A nossa espiritualidade e adoração passam a ser movidos por um sentimentalismo contemplativo e às vezes trivial. Por vezes, ao estarmos na casa de Deus, somos capazes de sair de sua presença para entrarmos numa atmosfera virtual, onde os diálogos desviam a nossa atenção do Deus Criador, e com isso nós desonramos e desrespeitamos ao nosso Deus. Tal atitude, queridos, elimina o espaço para o raciocínio santificado. E como consequência, o nosso amor e a nossa fé se tornam inoperantes em nossa experiência cristã. Por outro lado,
o ponto de vista e a percepção dos nossos irmãos e irmãs se tornam em argumentos até irritantes, ilógicos e muitas vezes inoportunos. Em dadas circunstâncias, não paramos nem sequer para ouvi-los. Porém, queridos, o mais triste é nós não pararmos para ouvir a revelação da palavra de Deus, o assim diz o Senhor. E eu quero que você abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 4, e não capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 4. Veja o que o apóstolo Paulo disse ao seu discípulo Timóteo. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, 2 Timóteo 4, versos 13 e 4, a palavra diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E agora notem o versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos ao quê? Se recusarão a dar ouvidos à verdade, diz o apóstolo Paulo, a revelação profética. Entregando-se às fábulas. Ellen White complementa esse pensamento dizendo à igreja do século 21, a igreja que nós pertencemos, ela diz: os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondentes à luz que desprezaram. Vou repetir. Os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondentes à luz que desprezaram. Testemunhos para Ministros, página 163. Tal realidade nos tem levado a vivermos uma religião imaginária, ilusória, que apela mais aos sentidos do que propriamente à nossa razão. E assim agimos como se fôssemos felizes e nos tornamos artistas religiosos. Como Jacó, buscamos encontrar diversas alternativas para escapar da verdade, que revela o real estado da nossa condição. Na superfície, mostramos competência, cultura, mas no fundo há um senso de medo e culpa. Veja o exemplo de Jacó. Aquele homem não podia permanecer em algum lugar, em nenhum lugar. Ele foge da casa de seu pai. Seu irmão começa a persegui-lo. Então ele foge da casa de seu tio. De um lugar para o outro, ele está fugindo o tempo inteiro fugitivo. Jacó está constantemente fugindo de Deus. De fato, ele gastou 60 anos tentando alcançar de todas as formas possíveis tudo aquilo que lhe traria felicidade. E o que ele alcançou ao final de tudo? 2 mulheres, 2 servas, 11 filhos, 1 filha e um rebanho roubado e um irmão inimigo que estava lhe perseguindo com a intenção de matá-lo. Tudo isso foi o que ele conseguiu com as suas próprias mãos. Mas é nesse ponto, meus queridos, é nesse ponto, no fundo do poço de sua existência, que ele finalmente compreende a sua real condição. É nesse ponto que ele tem um encontro pessoal com Deus. E eu quero que você abra de novo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Voltemos ao relato do profeta Moisés em Gênesis 32.
E vejamos o que a palavra de Deus nos diz a respeito desse encontro. Gênesis 32, verso 24 a 26, a palavra de Deus nos diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão me abençoar. É naquela noite que ele decide parar e dizer não ao engano, não à astúcia, não às artimanhas, não à ilusão, não ao pecado. Chega. Pela primeira vez, Jacó não possuía nenhuma carta debaixo de sua manga. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, como será a nossa situação hoje como cristãos no século 21? Será que nós estamos vivendo como fugitivos, fugindo de Deus, de um lado para o outro? É essa experiência uma expressão da nossa realidade no século 21? Sempre trabalhando, sempre correndo, sempre se automedicando, sempre ouvindo notícias, sempre ligados ou distraídos com algum entretenimento. Como educador e pastor, tenho percebido que nossa geração hoje vive um ativismo frenético sem precedentes. E para aqueles que vivem plugados e conectados com entretenimentos virtuais, a palavra de Deus tem uma mensagem para vocês todos nesta manhã. Jovens, adultos e idosos. São João 15, 5 e 6. O apóstolo João nos diz nesse texto conhecido as palavras de Jesus Cristo. É Jesus que está falando a nós hoje. E ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porém, notem o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se alguém não estiver plugado em mim, conectado em mim, está dizendo Jesus, esse será lançado fora. Essas são as palavras de Jesus Cristo a todos nós hoje. Será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Nesse mundo agitado e estressante, sempre temos algum programa, algum projeto, alguma música, algum ruído, alguma diversão. O telefone toca, o som da mensagem do celular vibra. Alguém está me procurando para tudo, para o mundo, para a conversa. Qualquer coisa, exceto um momento de calma e paz, onde somos forçados a ouvir a voz da nossa própria consciência e o ruído do nosso próprio silêncio. Você já parou para ouvir o ruído do seu silêncio? Você já parou para ouvir a voz da sua própria consciência? Será que é por isso que a coisa mais difícil em nossa vida hoje é nos aquietarmos? Como o salmista diz em Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E sobretudo ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que voz suave, doce e mansa. Na verdade, amigos, o pecado fez uma confusão na vida de Jacó. E quando ele finalmente se deparou com seu real estado e condição, ele se encheu de tristeza e arrependimento.
Mas é naquele momento que ele está pronto para apresentar-se perante Deus. E a própria história nos revela: Jacó entrou em um estado de luta física com o anjo do Senhor, sendo obrigado a fazer um esforço gigantesco para segurá-lo. Ele se empenhou a noite inteira em uma batalha física com aquele ser celestial, mas ele não obteve vantagem sobre ele. Naquela batalha, Jacó lutou pela sua própria vida. Cada fibra de seus músculos, cada grama de sua energia é colocada em ação naquele conflito. Mas num dado momento, num dado instante, algo acontece que muda todo o contexto da história. Seu oponente, vendo que não podia com ele, tocou na articulação da sua coxa, tocou no seu ponto mais frágil. E naquele momento, o agarrador de calcanhar percebe que ele não está lutando com seu irmão Esaú. De fato, Jacó estava lutando com o anjo do concerto. E quem era essa pessoa que estava lutando com Jacó, de acordo com o relato dos testemunhos? Quem era? Jesus Cristo, o anjo do concerto. Não era apenas um mero anjo, mas era Jesus Cristo que estava lutando com Jacó. E naquela luta, Jacó se rende ao poder e à força de Jesus Cristo. Aquele era o momento de Jacó colocar a sua vida em ordem. E do mais profundo de sua alma, ele clama em desespero: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. A sujeição e a entrega de Jacó, meus queridos, foi completa, plena. E Jacó recebeu o que ele mais precisava: o perdão e a graça de Deus. E assim Jacó pôde descansar. Mas no versículo 30 do capítulo 32, eu quero que você abra a sua Bíblia. Capítulo 32, versículo 30. A palavra de Deus diz: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi o quê? Foi salva. A minha vida foi salva. Deus ofereceu a sua graça, o seu perdão, e Jacó prontamente aceitou essa oferta divina. E naquele momento, ele experimentou a genuína conversão. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, a luta contra o nosso eu é a maior batalha que já foi ferida em toda a história do grande conflito. De acordo com o capítulo do Caminho a Cristo, página 143. A luta contra o nosso eu é a maior batalha que já foi ferida em toda a história. E o nosso eu é o nosso ponto mais frágil. E às vezes nos enganamos, tentando retê-lo, tentando manter o controle dele em nossas mãos, as 7 chaves. E quanto nós mais o controlamos, mais desastres, mais perdas, mais derrotas, mais desafios. Mas os testemunhos da serva do Senhor, ela nos traz um convite belo, belíssimo. Deus não quer que ninguém perca o seu livre-arbítrio.
Deus não quer reter a sua vontade nas mãos dele, não. Mas ele diz que quando nós entregamos a nossa vontade a ele, e nós sujeitamos a nossa vontade a Deus, Deus devolve a nossa vontade purificada e refinada, para que nós não venhamos a pecar novamente. Amém? E queridos, esse é o único segredo para você vencer o seu ponto mais frágil. Entregar a sua vontade todos os dias a Deus. Será que nesta manhã eu estou falando para alguém que, como Jacó, está andando como fugitivo de Deus? Vivendo um cristianismo de fuga, correndo de um lado para o outro a fim de conquistar a sua própria salvação? Será que eu estou falando para algum jovem, algum adulto que nesta manhã está vivendo no fundo do poço da sua vida, mas que nesse momento, diante de Deus, diante da presença dos anjos de Deus e do Espírito Santo de Deus, ouviu a sua voz e quer ter um reencontro pessoal com Jesus, como Jacó teve? Vê-lo face a face e receber de suas mãos a maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação. Será que eu estou falando para alguém que já se esgotou todas as suas forças, todas as suas energias lutando com Deus ou com a vida? Alguém que se sente abandonado pelos familiares, amigos, e precisa clamar e suplicar a Deus: Senhor, eu não te deixarei se tu não me abençoares. Enquanto a música toca, enquanto o Gabriel canta, se você foi tocado pela mensagem de Deus nesta manhã, se você quer ter um reencontro com Deus nesta manhã, eu queria que você renovasse o seu compromisso com Cristo, de amá-lo e servi-lo, até que Ele volte para nos buscar. Amém? Deus eterno, nós queremos permanecer em Tua presença. Assim como Jacó, nós queremos dizer-te: não nos deixes sem a Tua bênção. Nós queremos vê-lo face a face a cada dia, Senhor. Nós queremos ter um contato, uma comunhão diária com Cristo. Nós precisamos, pois vivemos em um mundo tão conturbado, agitado, um mundo tão estressante. Nós precisamos de ter uma comunhão mais próxima com Jesus. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. Manifesta a Tua graça sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Faça com que ela possa triunfar. E nessa manhã, Senhor, após ouvirmos a Tua palavra, se há alguém aqui nesta manhã que está vivendo o fundo do poço da sua vida, vá até esta pessoa e alcance com o Teu braço. Revele a Tua graça a essa pessoa. Dá a essa pessoa o Teu perdão. E, acima de tudo, a Tua salvação. E agora despeça-nos a todos com a Tua bênção e com a Tua paz. Pois oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém.